Fala, turma! Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos entrando, que hoje, rapaz, hoje o negócio vai ser diferente. Bom dia, turma. Bom dia, Gene. Bom dia, Adeildo, Maria Clara. Ó, turma, Joval. Ó a Maíra na área aí. E aí, Maíra? Bea, Paulo Mota, Leandra Guiari, Alex Monteiro, Érica, Cida, grande Cida, Mário Trentin, Kaique, Gui, Andressa, Alice, Juvenal, Joelena, Cosmo, Perrucho. Rapaz, hoje estamos recheados aqui, hein? Eric, Andrievski, Michael, Mamãe, Oliver, cara, e uma galera aqui, a Mariana Brito, cara, uma galera. Gente, vamos entrando, já começamos, um minutinho a gente começa, tá? Hoje vai ser um dia bem diferente, vai ser um conteúdo, bem diferente do que eu tô acostumado, tá? E tem alguns recados importantes para passar para vocês, tá? Antes de a gente começar oficialmente, o que vai ser um marco para mim, e um desafio bem provocativo, né? Não só para vocês, mas para mim também, tá? Então é isso aí, vamos chamando todo mundo, clica aqui no aviãozinho e a gente começa aqui uns 30 segundinhos agora. Vamos lá, confira para mim, pessoal, o áudio tá ok agora? O áudio tá bom agora? Vê se o áudio tá legal, vê se a imagem tá legal. E eu vou começar e passar alguns recados importantes aqui, tá? Me confirma se tá tudo certinho e a gente começa. Eu tenho uma série de recados para passar para vocês, uma série de recados, tá? Então eu queria começar dizendo o seguinte, eu vou abrir meu coração ao longo desses 7 dias, tá? Vou abrir meu coração ao longo desses 7 dias, uma forma que talvez eu nunca tenha feito antes, e eu quero deixar algumas coisas registradas aqui para vocês, né? É muito possível que eu cometa algumas falhas ao longo desses 7 dias, tá? É muito possível que eu cometa algumas falhas ao longo desses 7 dias, né? É muito delicado falar sobre Bíblia, falar sobre Jesus, falar sobre Deus, falar sobre esse tipo de assunto, né? Porque tem muitas crenças, tem muitas religiões, tem muita espiritualidade, tem muita politicagem em cima desse tipo de coisa, tem muito interesse, né? E é por isso que a minha motivação em fazer isso daqui é uma motivação onde eu vou fazer isso daqui de uma forma genuína, né? De uma forma pura. Tanto é que, geralmente, todo desafio, eu misturo um desafio com a abertura de uma nova turma, né, de alguma mentoria minha, algum curso. E dessa vez, ao invés de fazer um desafio e aquela coisa padrão, eu não vou fazer isso. Eu vou fazer 2 desafios. Então, eu vou fazer uma coisa depois e agora eu vou ficar 7 dias só dentro desse tema, tá? Então, não vou vender curso, não vou pegar aqui no meu da live, vou te vender algum produto, eu não vou fazer nada disso, tá? O meu negócio é 7 dias falar sobre isso aqui, tá? E sobre o que eu estudei, sobre o que eu acho que faz sentido. E já quero pedir uma licença poética para erros que eu vou cometer. Por quê? Porque eu não sou um mestre, eu não sou um mestre da Bíblia, eu não sou um mestre de Jesus, eu sou alguém que foi impactado, eu sou alguém que foi impactado profundamente, que tive algumas experiências recentes muito fortes, que me fizeram começar a falar sobre esse tema, tá? E com muito do que está no meu coração. Então, esses 7 dias, vocês esperem de mim uma pessoa normal, uma pessoa verdadeira, tá? Não vou me colocar em nenhum momento em um papel de Deus ou papel de qualquer coisa assim. Eu não sou esse cara, eu sou um cara normal, assim como vocês, que estou estudando e usando a minha bagagem de vida, né? Especialmente dos negócios, para misturar com o que eu estou aprendendo, tá? E obviamente a mensagem da Bíblia, o de Jesus especificamente, não é uma mensagem de negócios,
mas o meu caminho para chegar lá foi através de estudar sobre negócios, dinheiro e tudo isso. A gente vai percorrer um caminho muito interessante. Esse desafio vai ser particular para cada um. Esse desafio vai ser particular para cada um. Ele não vai ser uma coisa única, chapada. Vai ser uma coisa diferente para cada um. Tá? Mas eu tenho certeza que vai ser o necessário para que ao longo desses 7 dias você, cara, passe por momentos mágicos e coisas muito diferentes, coisas que eu passei ao longo dos últimos meses, tá bom? Então, algumas regrinhas. Todo desafio, né? Eu não sei se é o seu primeiro desafio ou não. Me comenta aí se é o seu primeiro desafio ou se você já participou de outros desafios. Deixa aqui nos comentários para eu saber. E é o seguinte, clica aqui no aviãozinho, né? Eu sempre peço para vocês isso. Clica no aviãozinho, tá? E aí manda para as primeiras 10 pessoas que aparecerem na sua lista. Isso daqui é a forma que a gente tem de fazer essa mensagem, de fazer essa live chegar a mais pessoas. Então clica aqui, manda para essa galera, tá? O nosso código para quando você mandou para mais pessoas é só mandar isso daqui no chat. Eu já sei que você compartilhou com a turma, tá bom? 7 dias, segunda a domingo, começando 5 e 6. Eu nunca me atraso, é sempre 5 e 6 eu tô aqui. Na verdade eu tô aqui antes da maioria de vocês, tá? Eu acordo quase 1 hora antes, como vocês veem no meu despertador. Eu vou compartilhando várias coisas, tá? Primeiro, mais um disclaimer, tá? Isso aqui não vai ser um desafio religioso. Não vai ser um desafio religioso, tá? Eu tenho a minha crença, você tem a sua, né? E eu vou falar sobre coisas inteligentes, coisas que fazem sentido serem debatidas, aprendidas, estudadas, tá? Então, tem gente que me perguntou, poxa, e se eu for ateu? E se eu for judeu? E se eu for cristão? E se eu... Não importa, não importa com o que você se identifica. Isso aqui não vai ser um desafio religioso, por mais que muitos aqui vão interpretar de uma forma religiosa, tá? Então, gente, boa sorte pra gente, tá? Conto muito com a ajuda, especialmente de quem está mais tempo do que eu, estudando sobre esse tema. Eu espero que seja uma experiência incrível, tá bom? Só para quem não conhece, amor, vem dar um oi pra galera aqui. Quem não conhece, quem é o primeiro desafio, apresentar para vocês a Cá, que está comigo aqui nos desafios de manhã, né? Aqui, ó. A Cá está sempre comigo nos desafios de manhã. Bom dia! Tá Tudo bom? bem, gente? Então, boa sorte. Obrigado. Então vamos começar. E tem os meliantes também que vocês vão conhecer, que são os doguinhos. Vamos começar. Para mim esse desafio vai mudar o seu ano, tá? Espero que mude e desejo o melhor para todos vocês. Tá bom? Quem quiser interpretar de forma religiosa, manda ver, gente. Isso daqui eu vou falar sobre a palavra do meu jeito. Beleza? Então vamos lá. Hoje, né, eu tava refletindo, pô, que tema que eu vou falar hoje? Que tema que eu vou falar hoje? O que pode ser tão impactante, né? O que pode ser tão impactante, tão poderoso para falar no primeiro dia do desafio? No primeiro dia do desafio, eu pensei que eu poderia falar sobre o segredo da liderança, sob uma ótica bíblica. O segredo da liderança sob uma ótica bíblica. Sob uma ótica de o que eu aprendi lendo as histórias de Jesus. E antes de chegar no que eu acredito que é o segredo da liderança, eu queria contar um pouquinho da motivação desse desafio. E eu escolhi esse horário de uma forma estratégica, porque eu me sinto mais à vontade para abrir meu coração esse horário, tá? E então, pensa que a minha jornada, né, em relação a Jesus, Deus, etc., ela começou oficialmente, digamos assim, há 2 anos. Ela começou há 2 anos, tá? Vou desligar os comentários, daqui a pouco eu ligo de novo. A minha jornada começou há 2 anos, tá? Há 2 anos eu estava em Portugal e uma pessoa que hoje é meu grande amigo, ele me mandou uma mensagem dizendo, olha, cara, eu tô em Portugal, eu tô em Algarve, que é exatamente onde você tá, né? Que é um lugar pequeno em Portugal. E aí ele me mandou uma mensagem e falou, vamos tomar um café, na verdade vamos jantar. Eu falei, vamos. E a gente se conheceu lá. Esse meu amigo, ele chegou para mim e falou, Thiago, você estuda os homens mais bem-sucedidos da história, né? Eu sempre tive isso, de estudar os bilionários, aqueles são os mais ricos de todos. E aí ele me disse, mas o mais rico de todos, materialmente falando, era Rei Salomão.
E ele escreveu vários livros. Eu falei, sério? Ele falou, sério. E desses livros, alguns estão na Bíblia. Eu falei, como assim? Alguns livros na Bíblia? Mas a Bíblia não é um livro? Ele falou, não, a Bíblia são 66 livros, né? E aí eu falei, mas que coisa interessante. E ele falou, aí na Bíblia, uma das palavras mais citadas é o termo dinheiro, né? Na verdade, como um termo, com prata, ouro, riqueza e tal, é o termo dinheiro. Eu falei, não acredito, na Bíblia? E eu era um cara super cético em relação a isso. Eu falei, tá bom, vou começar a ler. Eu comecei a ler Provérbios, né? Então a minha jornada começou em Provérbios. Eu comecei a ler Provérbios, comecei a estudar muito sobre isso. Fiz um desafio, Provérbios, acho que no ano passado ou no ano anterior. E foi um desafio super impactante. Isso aí me fez evoluir pra caramba. Isso fez as pessoas que me assistiram evoluindo pra caramba também. E a minha jornada não parou. Eu continuei estudando Provérbios. Então quase todo dia, putz, eu lia. E hoje leio menos, mas eu quase todo dia lia Provérbios, né, com a K. E Provérbios, assim, são 31 capítulos. Então cada dia eu lia um capítulo. Isso era sempre muito impactante para mim. Eu não conseguia passar do primeiro capítulo de Provérbios, era muito difícil, porque era muito profundo. É quase como se tudo que eu já tivesse lido na vida, sobre desenvolvimento pessoal, sobre dinheiro, já tivesse lá antes. E aquilo mexeu muito comigo, eu continuei lendo Provérbios. Continuei. Eu fiquei 2 anos assim, lendo Provérbios. Um pouco de Eclesiastes e muito Provérbios, né? A Bíblia tem 66 livros. Eu comecei assim, lendo um único livro, e um pouco de Eclesiastes. E aí, esse cara era o Thiago Brunet, né? E o Thiago Brunet, ele me fez uma indicação, falou, Thiago, poxa, começa a ler Mateus, é um outro livro da Bíblia. E eu comecei a ler Mateus. Eu estava na casa do Brunet, e quando você lê Mateus, né? Chega uma hora, e aqui de novo, eu vou falar de coisas, às vezes sobrenaturais, mas entendam a mensagem por trás de tudo isso, tá? E quando eu estava lendo Mateus, tem uma passagem, né, que diz que... E basicamente pensa assim, ó, você tem 2 grandes separações na Bíblia. Você tem Velho Testamento e Novo Testamento. Novo Testamento é Jesus, basicamente, né? E aí Mateus está contando ali uma história sobre Jesus, e ele conta que Jesus realizou alguns milagres. Aí falou, uai, Jesus realizou alguns milagres? Como assim milagre? Existe esse negócio? Então, Jesus realizou alguns milagres. E quando ele realizou alguns milagres, algumas pessoas passaram a crer. Eu falei, opa, peraí. Então, se está escrito na Bíblia que teve alguém que passou a crer depois de alguns milagres, então, comigo eu quero que seja assim. Por quê? Porque eu sou um cara cético, eu sou um cara muito matemático, um cara muito técnico. E aí, eu comecei a refletir sobre isso. Eu falei, uai, tem gente que acredita cegamente e comigo não é difícil isso acontecer. Eu estava na casa do Brunet e o Brunet disse, Thiago, para mim Deus é óbvio. Eu falei, para mim Deus não é óbvio, Brunet. E aí ele disse, bom, se não é óbvio para você, você gostaria que fosse? E essa parte é importante, tá? Você gostaria que fosse? Aí eu disse, sim, né? Gostaria que fosse. Para mim seria muito mais confortável acreditar em Deus. Tem tantas respostas em Deus, né? No momento que você acredita. Então eu cheguei a refletir, falei, olha, eu pensando, né? Falei, olha, não faz sentido eu não acreditar em Deus, porque se no final da minha vida Deus não existir, viver uma vida, né, cristã, digamos assim, vai me trazer um relacionamento melhor, menos problemas, vai me dar mais conforto em momentos que eu preciso. Então, mesmo que Deus não exista, ainda assim Ele vai mudar a minha vida. Mas, obviamente, essa não é a minha crença, né? Então, eu comecei a refletir sobre isso. Aí o Brunet, ele me fez um desafio. Ele falou assim, Thiago, se você quer mesmo, você precisa saber de uma coisa. Você precisa saber que não tem volta. Eu falei, como assim não tem volta? Ele falou, hoje você não sabe. E se você não sabe, Thiago, você não tem culpa. Você não tem essa culpa, porque você não sabe, né? Então pensa, quando você é criança, tem várias besteiras que você faz. E não que não seja um problema errar. Mas quando você erra sem saber, é completamente diferente quando você é um adulto e você sabe e você erra. É completamente diferente, né? A culpa que existe é diferente. Eu falei, tá bom, Brunet, claro que eu quero. E a Brunet falou, tá bom, então chega em casa e faz um desafio. Olha pra cima e fala, Deus, se você existe, me dá um sinal em 7 dias. Passou 7 dias, gente. Passou 7 dias, eu postei um vídeo, né? Esses dias no Instagram. Passou 7 dias.
Na última noite do 7º dia, eu tava com a Kai e falei, amor, não aconteceu nada. Meu Deus, não aconteceu nada, Deus não existe. Aí a Kai disse, Ti, não desiste. Eu falei, não tem o que desistir. Deus não existe, ele não me deu um sinal, não existe. E aí, eu fui dormir. Eu acordei no 8º dia, nada tinha acontecido. Eu falei, não acredito. Não acredito, meu Deus. Tudo por água abaixo. E aí eu fui num almoço na casa de um amigo e Deus falou comigo naquele almoço. De um jeito particular, cada um tem o seu caminho. E naquele almoço Deus falou comigo. E aí, conversando com o Brunet, eu perguntei, por que isso aconteceu, Brunet? Ele disse, Tiago, isso aconteceu para te mostrar na sua vida que Deus existe, mas que as coisas acontecem no tempo dele e não no seu. Isso foi importante para mim. E eu tive um direcionamento de qual era a minha missão aqui na Terra. Né? E a minha missão aqui é fazer o que eu faço com cada vez mais sucesso, para que eu possa ter cada vez mais pessoas que acreditam em mim, cada vez mais pessoas sendo impactadas pela minha mensagem sobre dinheiro, sobre negócios, uma mensagem de conquistar a sua liberdade. E tudo isso acompanhado de um propósito também espiritual, de um propósito onde eu fale sobre o assunto que eu estou falando para as pessoas que são mais duras de coração, como eu era. Né? Então é uma mistura disso tudo. Tá? E é por isso que eu decidi criar esse desafio, para eu falar sobre esse assunto, de uma forma organizada, só com aquelas pessoas que querem. E eu sei que muitos de vocês aqui querem ouvir o que eu falar, muitos de vocês estão em dúvida, muitos de vocês estão com uma série de questionamentos, né? Mas tenho certeza que ao longo de 7 dias, muitas coisas vão ficar claras para vocês, de um jeito particular. Tá? Entenda como quiser, se é Deus ou o que for para você, mas você vai ser tocado ao longo desses 7 dias, de alguma forma poderosa, de alguma forma incrível, né? E de um jeito particular. Do meu jeito foi diferente e o seu vai ser diferente, tá? Então vamos lá. Por que eu decidi então falar sobre Jesus? Porque Jesus, e aí o pessoal está falando, pô, conta sobre a experiência do 8º dia. Foi uma parada muito forte, muito profunda, eu vou deixar isso para um outro momento. Eu descobri que nem todas as pessoas estão prontas para ouvir tudo que eu tenho a dizer. Né? A gente tem fases, né? Então imagina, eu sempre vou trazer para um exemplo mais mundano, tá? Se alguém chegasse para mim com 15 anos de idade, sendo aloprado na escola, e falasse, Tiago, você vai ser, poxa, o maior influencer de finanças do mundo, ou um dos maiores, ou sei lá o quê, eu ia falar, você tá louco, eu não estava preparado para ouvir isso. Se você me falasse isso há poucos anos atrás, eu já talvez acreditaria, né? Então, a gente não está preparado para ouvir tudo toda hora. Existe um timing certo para as coisas. Talvez esse seja o timing certo de eu declarar esse desafio. Esse é o timing certo de você ter acordado aqui junto comigo, né? E por que eu decidi falar sobre Jesus, então? Porque Jesus foi bem sucedido em tudo. Porque Jesus, e aí eu estou falando aqui como um homem, né? Ele teve sucesso em tudo, né? Ele foi incrível em tudo. E quando você lê as passagens dele, você começa a entender que por trás de cada decisão que ele tomou, que por trás de cada pessoa que ele curou, por trás de cada ensinamento, por trás de cada palavra, por trás de cada discurso, tem princípios. E esses princípios, eles não são fáceis de serem entendidos. Não são fáceis, né? Então, o que eu comecei a descobrir? Comecei a descobrir que a maioria das pessoas que acreditam em Deus, ou que são cristãos, ou seja lá o que for, a maioria das pessoas nunca leram a Bíblia. Ué, como assim a maioria das pessoas nunca leram a Bíblia? E eu comecei a falar, mas sério? A maioria das pessoas nunca leram a Bíblia? É igual falar que a maioria das pessoas que falam de finanças nunca investiram. Qual é o sentido, né? E aí eu comecei a ler a Bíblia. E aí eu entendi que não é fácil mesmo você interpretar a Bíblia. Por quê? Porque existe muita coisa na Bíblia e muito código por trás. Existe muita coisa que está envelopada, que você precisa identificar, que você precisa estudar, que você precisa refletir, etc. Eu vou desligar os comentários aqui, eu já volto. E aí, eu comecei a ler sobre a minha ótica, né? E eu, que sou um cara que sou bem estudado, fui bem educado, tenho discernimento, eu senti dificuldade.
Mas aí entrou uma coisa que Deus colocou na minha vida, o acesso. Né? Eu, pelo fato de ter tido fama, eu consegui acesso a muitas pessoas incríveis. Né? Então, nessa live, eu tenho uma pessoa que está assistindo essa live, né, que está nesse mundo há muito mais tempo do que eu, só para garantir que tudo que eu estou falando está correto de alguma forma. E se alguma coisa não tiver, amanhã eu falo, olha, fui avisado ontem que tal coisa estava errada, errei. Então fiquem tranquilos que isso vai acontecer. Muita gente me instruindo, muita gente me ensinando, né, para eu conseguir estudar, para ensinar para vocês. E aí, por que então Jesus? Veja só, gente, me conta uma instituição, alguma coisa que deu mais certo do que Jesus. Me conta. Jesus começou com 12 discípulos. Jesus começou com 12 discípulos. Hoje, você tem mais de 2 bilhões de pessoas que admitem ser cristãs. Né? Aquelas pessoas que acreditam em Jesus, ou aquelas pessoas que são quase que um mini Cristo. Elas tentam ser como Jesus, o mais próximo possível de Jesus. Então, olha o sucesso dessa instituição. Esquece agora de forma religiosa. Começou com 12 pessoas, tem 2 bilhões de pessoas fazendo isso hoje. E você tem dificuldade de, às vezes, trazer pessoas para acreditarem no que você fala, pessoas para trabalharem com você, né? Pessoas para serem seus amigos, familiares para serem próximos. É difícil isso. Jesus conseguiu, começando com 12, chegar em mais de 2 bilhões de pessoas. Então, você entende por quê? Agora, como que ele conseguiu sair de 12 pessoas e chegar em 2 bilhões de pessoas? E para mim, existe um grande segredo. O grande segredo, para mim, é o segredo da liderança. Tá? Então, o tópico de hoje é o segredo da liderança de Jesus. Tá? Então, eu vou contar 2 histórias para vocês. Eu vou contar muita história ao longo desses 7 dias. E vocês vão ver que por trás dessas histórias tem muito segredo ou coisa que talvez você não tinha absorvido. Até você que há muitos anos já está estudando sobre Jesus. Tá? Muitos anos. Eu passei, especialmente no meu Natal, Ano Novo, eu fiquei fiquei em casa, né? Não saí, não fiz nada, e fiquei com um monte de Bíblia estudando e conversando com um monte de gente para pegar um monte de coisa que eu gostaria de ensinar aqui. Tá? Então, eu vou começar contando sobre uma historinha simples. Tá? Tem uma passagem na Bíblia que chama o Sermão da Montanha. Né? Eu vou tirar aqui os comentários e já ponho de novo. Tem uma passagem que chama o Sermão da Montanha. Tá? O Sermão da Montanha é uma passagem onde Jesus vai dar um sermão. Né? E aí, Jesus vai dar um sermão para uma multidão. Presta atenção nisso. E saibam que não importa a área que você vive, você vai usar os ensinamentos que eu vou passar agora. Jesus estava em cima de um monte, falando para a multidão, e aqui já começa um grande ensinamento. Ele estava falando para a multidão. Como assim multidão? Pensa, o que é a multidão? A multidão é aquela galera que quer ver show. A galera quer ver show. Então pensa, você ouve que tem um cara que vai estar na sua cidade, que o cara ele ressuscita morto, ou esse cara ele faz cego enxergar, ele faz um cara que é, sei lá, paraplégico andar, ele faz tudo, ele faz milagres, aí ele vai estar lá na sua cidade, você vai falar, eu vou ver esse cara, eu vou ver esse cara, é um show, eu quero ver o que esse cara vai fazer comigo, se o cara ressuscita morto, eu quero ver o que ele vai fazer comigo, e aí vai lá a multidão, né? O que é a multidão? Aqui no meio de hoje 43 mil pessoas, tem uma galera assim, eu quero ver o que o negro vai falar que vai mudar minha vida. Eu quero ver. Quero ver o que ele vai fazer. Quero ver. Eu quero ver. Então de desafio. Né? Eu quero ver o que esse negro vai falar mesmo. E vamos ver se o que ele vai falar é bom mesmo. Ou então, falaram que o desafio é legal. Cara, eu quero assistir. Isso é multidão. Mas aí tem uma passagem. Eu abri os comentários que eu quero ver o que vocês acham disso, tá? Mas tem uma passagem que diz assim, ó. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los. O que fica bem claro aqui? Que existe uma diferença entre multidão e discípulo.
multidão e discípulo. A multidão é todo mundo, é a galera que queria ver o show. São 43 mil pessoas hoje aqui, certo? Quer ver o show? O que é o discípulo? O discípulo é aquele que aprendeu a fazer perguntas novas. O discípulo é aquele que aprendeu a fazer perguntas novas. Então a multidão pensa assim, ó, o que, nesse caso do sermão, o que Jesus pode fazer por mim? Certo? O que Jesus pode fazer por mim? O que ele diz? Ele diz que os discípulos chegam mais perto. E qual a diferença dos discípulos? Os discípulos falam assim, ó, não é o que ele pode fazer por mim, é o que eu posso fazer para ser mais parecido com Jesus. Entende a diferença? O que eu posso fazer para ser mais parecido com um mestre? E isso daqui tem muito aprendizado. Tem muito aprendizado, tá? Por vários motivos. Primeiro, você precisa ser humilde para ser um discípulo. Não é fácil você falar que alguém é seu mestre. Não é fácil você falar, eu sou discípulo de tal pessoa. Não é fácil você fazer isso, né? E então Jesus faz essa separação muito clara. E aí o que eu trago para a nossa vida? Como a gente pode aplicar no detalhe aqui? Eu trago o conceito da modelagem humana. Você já ouviu falar? Tem um monte de gente que fala, não fala de modelagem? Eu vi um monte de gente falando, né, nos últimos anos de modelagem. Você precisa modelar as pessoas bem-sucedidas e tal. Cara, olha só. Já estava escrito antes, só que de outra forma, né? Então as pessoas vão mudando os termos para adaptar coisas que já existiam e já deram certo no passado. Como se, nossa, inventei aqui o negócio. Não. Então isso sempre existiu. O que é o conceito de modelagem nesse caso? Modelagem é um conceito de humildade, onde você modela aquelas pessoas que você quer ficar um pouco mais parecido. Por que você quer ficar um pouco mais parecido com alguém? Porque você quer ter um pouquinho mais do que aquela pessoa colhe, certo? Então, vou te dar exemplos práticos da minha vida. Durante um momento da minha vida, eu descobri um cara chamado Flávio Augusto. E aí, quando eu descobri esse cara chamado Flávio Augusto, que, porra, hoje é um grande amigo, né? Pô, é um grande amigo. E, gente, ó, quando eu falar pô, eu tô falando poxa, tá bom? Só pra deixar claro, poxa. Então, teve uma época que eu comecei a modelar ele, eu falei, meu, peraí, como que esse cara fala? O que esse cara sabe? Eu comecei a ler os livros do Flávio Augusto, comecei a ver vídeos do Flávio Augusto, comecei a falar um pouco mais parecido com o Flávio Augusto, comecei a fazer coisas mais parecidas a ponto de ser um pouquinho mais Flávio Augusto, pensar um pouquinho mais em equity, né? E aí, o que acontece? Poxa, eu conheci um cara chamado Benchimol, eu vi como ele gerenciava time, e eu comecei a ver como ele fazia as coisas, como ele se vestia na época, comecei a me vestir igual ele, comecei a tentar falar igual ele, comecei a ter uma postura parecida com ele, comecei a falar com as pessoas igual ele falava, comecei a ter os trejeitos, comecei a falar mais parecido com ele, comecei a ficar mais agressivo nos momentos que ele era mais agressivo, menos agressivo nos momentos que ele era menos agressivo. Comecei a pensar como ele, comecei a usar palavras parecidas, falar palavras de não, longo prazo, não sei o que lá, falar garoto e tudo isso. Então eu comecei a modelar. Então quando a gente fala de discípulo, tá? Ser um discípulo é isso. É você optar por, não, peraí, eu não quero saber o que essa pessoa vai fazer por mim. Eu quero ser mais parecido com essa pessoa e você vai poder fazer o que essa pessoa faz. E quando a gente fala de Jesus, um dos grandes temas que permeiam tudo isso é a gente ser mais parecido com o mestre, né? Então, uma das coisas que eu me esforço hoje é para eu ser mais parecido com Jesus, né? Mas para você dizer isso, você precisa ter uma humildade. Você precisa abrir mão do seu ego para você dizer isso sobre alguém, né? Então pensa que ao longo da minha vida, sempre que eu quis crescer, eu fui discípulo de alguém. Mesmo essa pessoa não me acolhendo do jeito que deveria, e assim, quando a pessoa me acolhe, eu sou um discípulo melhor, ela me dá mais ferramenta. Quando ela não me acolhe, eu sou um discípulo pior, mas ainda assim um discípulo, né? Então veja que isso foi muito importante. E isso daqui é uma partezinha de uma série de coisas que eu tirei. Então veja que Jesus nem começou o discurso e pô, já trouxe tudo isso para vocês, né? Então ele começou o discurso lá, né? Então teve isso, a multidão, os discípulos se aproximaram, e aí Jesus começou e disse o seguinte, ó. Jesus disse assim, ó, vocês
são o sal da terra. Vocês são o sal da terra. O que é ser o sal da terra? O que Jesus quis dizer aqui, né? Jesus, ele estava se referindo aos cristãos, certo? Que os cristãos são o sal da terra. Mas vamos olhar para o conceito de sal. Vamos olhar para o conceito de sal. O que é ser o sal da terra, irmão? Ser o sal da terra é você ser o sal na vida dos outros, certo? E quando a gente fala de sal, e veja só, não importa para onde você queira usar isso, tá? Se você quer usar o conceito de sal para ganhar dinheiro, você vai ganhar dinheiro. Se você quer usar esse conceito que eu vou falar agora para ter uma família mais equilibrada, você vai ter uma família mais equilibrada. Se você quer usar esse conceito para você ser mais cristão, você vai ser mais cristão, né? Ou melhor, você vai ser, né, cristão. Então, assim, esse conceito é muito poderoso. Então veja que tudo que eu falo se aplica também para dinheiro. Você fala, Tiago, mas você está falando de... É Jesus? Está falando de dinheiro? Não, é porque como Jesus fala de princípios, princípios se aplicam a tudo. Princípios se aplicam a tudo. Se aplicam a dinheiro, se aplicam à nossa vida, se aplica a religião, se aplica a espiritualidade, se aplica a família, se aplica a amigos, se aplica a tudo. Vou desligar os comentários e já volto de novo. Então, olha só, quando ele falou, vocês são o sal da terra, o que ele quis dizer? Vamos pensar no sal, tá? O sal, ele é usado para salgar a comida, certo? O sal é usado para salgar a comida, para salgar o alimento. E além disso, vamos pegar o contexto, né? Isso é muito difícil, porque você precisa, quando você estuda a Bíblia, você precisa estudar o contexto que as coisas foram faladas, né? Naquele contexto, quando ele diz isso, o sal, ele era muito precioso, tá? De onde você acha que veio o termo salário? Salário. Sabe disso, mano? Salário. Veio de sal. Sal era muito valioso, tá? Só que ao mesmo tempo que era muito valioso, tinha propriedades incríveis. Então o sal, ele podia conservar os alimentos, porque senão os alimentos apodreciam. Olha isso. Então o sal, ele conservava as coisas, porque senão essas coisas apodreciam. E mais do que isso, quando o sal perdia o sabor, eles usavam o sal para assentar as ruas. Então olha só, o sal, ele pode ser muito poderoso ou ele pode ser supérfluo. Na sua vida, você pode ser alguém muito poderoso, você pode ser alguém supérfluo, alguém sem sentido. Então vamos pensar agora, eu vou abrir os comentários, gente, que eu não consigo, eu quero acompanhar o que vocês estão falando, eu sou muito ligado aqui nessa nossa troca em tempo real, tá? Quando a gente salga a comida, imagina, você pega uma carne, né? Você pega uma carne e você bota um salzinho. Vem no restaurante uma carne e você come essa carne. O que um cliente satisfeito vai falar? Ele vai falar assim, nossa, que carne incrível! Que carne incrível! Olha só, ele vai falar, que carne incrível, eu nunca vi nada igual. Mas ele vai falar do sal? Ele não vai falar do sal. Ele só vai falar do sal se for para reclamar. Certo? Então, olha que poderoso esse negócio. Quando a gente fala sobre você ser o sal da terra, isso não tem a ver só com você salgar a vida dos outros. Isso tem a ver com você ser humilde. Porque não adianta você pegar, salgar a vida do outro, e o outro não te dá crédito e você fala, pera aí, me dá o crédito, caramba. Me dá o crédito. Não. Quando a gente está falando sobre você ser o sal na vida dos outros, a gente está falando sobre você fazer isso sem esperar nada em troca. Você fazer isso porque genuinamente você ama o seu irmão, porque você ama a outra pessoa. O que são os irmãos? Os irmãos é porque todos são filhos de Deus, então todos somos irmãos, né? Então assim, o que é o irmão? Irmão é aquele que salga a vida do outro sem esperar nada em troca. Certo? E aí, isso daqui te ajuda a ganhar dinheiro? Te ajuda. Por quê? Porque quando você salga a vida de alguém, quando alguém ingere sal, o que acontece? Essa pessoa tem sede. Olha só, essa pessoa tem sede, não é? O sal gera sede. Só que quando você gera sede em alguém, sede de coisa boa, a pessoa quer de novo. Entendeu? Então as pessoas, elas vão querer se aproximar
de quem faz isso na vida deles. Por isso que você precisa ser o sal. Porque você não vai fazer nada pedindo em troca. Mas quando você fizer algo bom pro outro, o outro vai lembrar de você. Então as pessoas não vão lembrar de você no final da sua vida pelos bens que você tinha, mas pelo quanto você salvou a vida delas, pelo que você fez na vida do outro. Então quando você faz algo na vida do outro, essa pessoa vai ser impactada, essa pessoa vai lembrar de você para sempre. Mas se você chega e você tem um avião, essa pessoa não vai lembrar de você porque você tem um avião, porque você não impactou a vida dela. Então o sal é o que faz a memória ser ativada em relação a você. Então isso daqui te faz ganhar mais dinheiro? Faz. Porque as pessoas vão querer se aproximar de você, vão querer estar contigo cada vez mais. Certo? Isso daqui te faz ser um cristão melhor? Faz, porque você vai salgar a vida das pessoas. As pessoas vão querer estar mais próximas de você. Agora, sabe qual é o problema? O problema é que o sal tem uma pegadinha. O sal tem uma coisa chamada salinidade. Salinidade é a propriedade que permite que o sal ele continue salgando as coisas ou ele perca o sabor. Quando o sal perde o sabor, ele não é mais capaz de salgar a comida ou a vida do outro. E o que é o sal perder o sabor? O sal perder o sabor é uma analogia. É uma analogia a você se deixar influenciar negativamente do mundo. Entende? Então pensa que você hoje tem a capacidade máxima de você salgar a vida do outro. Mas se você perde a sua salinidade, se você se deixa influenciar pela sugestão dos outros, pelas palavras dos outros, de uma forma negativa, você perde essa capacidade de impactar. Você perde isso, você perde sua salinidade. E o que acontece? A gente precisa entender que a gente que está aqui, a gente é diferente. Jesus fala isso o tempo todo, tá? Você, de forma direta ou indireta, vocês são diferentes. Por que diferente? Porque às vezes parece que o mundo está tudo errado, né? Você fala, caraca, o mundo está tudo errado. Como que pode? O mundo está tudo errado, tem um monte de coisa doida acontecendo, está tudo errado. E aí você acaba entrando e deixando ser moldado pelo mundo. Por quê? Porque você não age diferente, você é diferente. Você tem que ser diferente. Se você não for diferente, você vai sucumbir ao mundo. E o mundo está tudo errado. Tem um monte de coisa sem sentido acontecendo. Tá? Então por isso você precisa entender que é o seguinte, eu sou diferente. Você é diferente. Você é diferente. Tá? Então isso é muito importante. E aí, Jesus ele fala mais uma coisa nessa passagem. E olha só, eu nem estou falando do sermão do monte inteiro, eu estou falando só dessa parte que ela é importante para o segredo da liderança, que eu vou chegar daqui a pouco, tá? E aí Jesus ele fala duas coisas fortíssimas no começo. Ele falou, olha, vocês são o sal da terra, tá? E aí olha o que ele diz, ó. Vocês são... Aqui, ó. Aqui, ó. Ele diz assim, ó. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Por que ele diz isso? Porque naquela época eles usavam sal quando perdia, né, a salinidade para assentar a rua. Aí ele diz, primeira chave, sal. Segunda chave, ele diz, vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Para quem que ele está falando aqui? Ele está falando para aquelas pessoas que são diferentes. O que é pessoa diferente? Pessoa diferente é a pessoa que ela não é o igual padrão, não é a pessoa que se moldou a algo, é a pessoa diferente. E a pessoa que é diferente, olha o que ele diz, vocês são a luz do mundo. Qual que é o segredo da luz, assim como eu falei do segredo do sal? O segredo da luz é, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras. Então olha o que ele diz aqui, ó. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras. O que ele está falando? Ele está falando sobre o seguinte, ó. Se você estiver no escuro, alguém acendeu uma luz lá longe, dá para você não enxergar aquela luz? Não dá. Não dá, certo? Se você viu uma luz lá longe e está escuro, dá para você não enxergar aquela luz?
Não dá. Só tem um jeito de você não enxergar, se você tiver de olho fechado. E mesmo se você tiver de olho fechado, sabe o que vai acontecer? Se a luz for muito forte, você vai saber que ela está lá. E ela vai te chamar e ela vai dizer assim, ó, abra o seu olho. Entendeu? Abra o seu olho. Se você tiver de olho fechado e a luz brilhar ali no fundo, mesmo que você tiver de olho fechado, se essa luz for muito forte, você vai falar assim, ó, tem algo lá. Você vai querer abrir o seu olho. Você vai querer ver o que está lá. E talvez você não abra, mas você vai ter vontade de abrir e vai ter uma briga contigo. E a vida é sobre isso. Quando a gente fala sobre ser sal e a luz é sobre isso, é porque, no meu caso, o que eu estou fazendo agora? Eu espero e acredito que eu estou sendo impossível de não ver para algumas pessoas que estavam de olho fechado. Algumas pessoas, elas estão com o olho fechado, sabem que tem uma luz, elas querem abrir o olho. E isso vai acontecer ao longo de 7 dias, se não aconteceu hoje já. Então, pensa que no momento que você é diferente, no momento que você sabe o que você está fazendo, no momento que você tem algo a agregar, você não pode esconder essa luz dos outros. Você precisa abrir e mostrar para os outros essa luz. Seja essa luz na vida dos outros, tá? Então, isso daqui é uma primeira passagem que para mim tem a ver com um segredo de liderança. Eu já vou voltar nessa história, tá? Então, o que a gente tira disso? Sal e luz, certo? Isso daqui é em Mateus 5, tá? Mateus 5. Mateus 5, 1. Então, isso aqui é a primeira parte da história. Segunda parte, tá? A gente tem uma outra passagem incrível, que é a passagem da multiplicação dos pães. Então vai guardando essa história, pega outra história ali. Amor, você consegue fechar as cortinas, por favor? E aí você tem essa outra passagem incrível, que para mim é a passagem mais forte de liderança, né, que tem na Bíblia. E pessoal, só uma coisa voltando a esse papo de luz. Cara, é por isso que eu conto tanto com vocês para compartilhar essas lives, porque é isso que a gente precisa fazer. A gente é diferente. A gente precisa fazer isso, tá? A gente precisa fazer isso. Não tem opção. Existe uma passagem onde Jesus está no deserto. Jesus está no deserto, tá? E no deserto vão 5.000 pessoas seguindo Jesus. 5.000 pessoas, né? Sem contar mulheres e crianças, é o que diz na passagem da Bíblia. Então tem 5.000, tem mais na verdade, né? Mas tem 5.000 pessoas não sendo homens e mulheres. E aí eles estão no deserto, e aí tem uma hora que acontece o quê? Bate a fome. Bate a fome. Cara, você está no deserto, não tem pra onde ir, você fala, meu Deus. E aí bate a fome. Sabe o que os discípulos falam? Os discípulos, os mais próximos de Jesus ali, sabe o que eles falam? Eles chegam e falam, Jesus, a gente precisa mandar esses 5.000 homens para a cidade porque eles precisam se alimentar e a gente tem pouca comida. Aí Jesus diz assim, ó, mas o quanto a gente tem de comida? E aí os discípulos respondem, a gente tem 5 pães e 2 peixes. Por isso que os discípulos disseram que eles precisavam voltar, senão eles iam passar fome. E aí Jesus disse, não, sai compartilhando isso daqui com eles. Diz que Jesus fez uma oração antes. Você vai ver que grandes passagens da Bíblia têm uma coisa em comum. Elas sempre têm uma oração antes. Tá? E aí, se você não quer pensar sobre ótica muito religiosa, pense que é um momento, antes de algum grande fato, existe um momento de uma grande concentração, de um grande esforço de pensamento, de uma conexão grande que você deve fazer. Antes de uma prova, o que o velocista faz? Antes de nadar, o que o nadador faz? Eles têm um ritual. Antes de jogar, o que um jogador faz? Geralmente existe um ritual. Tá? E aí, Jesus chegou, fez uma oração, pediu para eles compartilhar, eles começaram a compartilhar. O que aconteceu? 5 pães e 2 peixes começaram a ser multiplicados. E 5.000 pessoas, né, comeram. E aí, Jesus diz assim, ó, olha, discípulos, passem com uma cesta recolhendo o que sobrou. Então, olha só, os discípulos passaram recolhendo essa cesta. Recolhendo a comida que tinha sobrado. Como assim? Então, olha quanto
insight que eu tiro dessa história e eu vou juntar no final da live com qual é o segredo da liderança. Tá? Primeiro, mesmo a sua visão estando certa, você vai ser abandonado. Essa é a primeira insight dessa história. Mesmo a sua visão sendo certa, você vai ser abandonado. Por que você vai ser abandonado? Cara, porque Jesus... Você acha que todo mundo veio seguir no deserto? Não, tem gente que falou, não, eu vou passar fome. Teve gente que não foi, era Jesus. Então, teve gente que não acompanhou Steve Jobs, tem gente que não acompanhou, sei lá, os grandes líderes. Eu já não consegui contratar um monte de gente. Tem gente que já me abandonou. É normal. Então não importa quem você é. Né? Não importa a sua visão, não importa a dimensão da sua visão, você vai ser abandonado por muitas pessoas e isso vai machucar. Vai machucar muito. Tá? Segundo, você só dá o que você tem. Olha isso, você só dá o que você tem. Os discípulos não tinham para entregar. Então eles foram recorrer a quem? Ao líder, a Jesus. E Jesus tinha para entregar. Os discípulos não tinham. Sacou? Então não adianta você querer cobrar do seu time. Né? Então eu vou contar um caso que aconteceu semana passada no escritório. A gente teve uma reunião, né, com algumas pessoas e a reunião foi horrível. Foi horrível a reunião. Né? Foi realmente horrível. E a apresentação foi horrível, foi desconexa, foi sem lógica. E aí, eu dei um come na reunião. Eu falei, meu Deus do céu. Mas sabe em quem que eu dei um come? Em mim. Em mim, sabe por quê? Porque eu não estava fazendo isso. Como que eu ia cobrar do meu liderado que fizesse? Eu não fiz isso. Então assim, se você não treina o seu liderado, não adianta você cobrar que ele treine os liderados dele. Se você não dá amor para alguém, não adianta você querer cobrar amor de volta. Então você só dá o que você tem. Aliás, se você nunca recebeu amor, você não consegue dar amor. Você só dá o que você tem. Tá? Terceiro, a sua visão, ela não vai ser realizada por você. Essa visão vai ser realizada pelos seus liderados. Você entendeu? Não vai ser você que vai fazer tudo. São seus liderados que vão fazer. Não tudo, mas a sua visão vai ser realizada através deles. Não tem como. Tá? Depois, os que seguiram Jesus aqui, eles queriam mudar de vida. Ou eles estavam insatisfeitos com a situação atual. Então, se você quer ser um bom líder, cara, você precisa proporcionar para a pessoa que ela mude de vida. Não é? Você precisa permitir que a pessoa entenda, enxergue que ela vai conseguir mudar a realidade dela. Isso faz parte. Tá? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Olha o gato galáctico aí. É isso aí, cara. Tem que se doar todos os dias para os liderados. É óbvio que é muito mais fácil falar do que fazer, mas é isso. Tá? Depois, lidera quem enxerga mais longe. Lidera quem enxerga mais longe. Jesus enxergava lá longe. Tinha gente que não sabia o que estava acontecendo no deserto. Quando suas visões começam a se realizar, a crença do time na sua visão se fortalece. Tá? E aí, qual que é a grande mensagem? Qual que é a grande mensagem dessa parábola sob a ótica mundana? Né? A grande mensagem sob a ótica mundana é que Jesus, por causa do que eu quero entregar, falar do segredo da liderança de Jesus, a grande mensagem é: Jesus não falou com 5.000, ele falou com 12. Entendeu? Jesus não falou com 5.000, ele falou com 12. Então, cara, se você quer fazer algo grandioso, entenda que você não vai conseguir falar com todo mundo e você deve falar com os 12, com os discípulos, porque é dali que as sementes começam a ser distribuídas. Tá? Então, qual que é a conclusão? Ganha é o mais inteligente? Quem ganha é o mais inteligente? Não. Quem ganha é aquele que consegue atrair os mais inteligentes ou os que têm um maior resultado. Sacou? É assim que você ganha. Tá? Jesus fez isso. Trouxe várias pessoas próximas a ele, mesmo pessoas improváveis, ele trouxe e fez o processo seletivo dele. Então, por que eu estou falando de Jesus? Por que a mensagem de hoje é sobre o segredo da liderança? Por que eu contei essas histórias? Você vai ver as coisas fechando agora. Eu não vou contar hoje muito sobre a história de Jesus, né? Mas Jesus, imagina que ele começou o ministério dele aos 30 anos de idade. Aos 30 anos de idade. E aos 30 anos de idade, ele começou o ministério dele. Qual que era o ministério dele? Né? Eu confirmei isso aqui com um teólogo, né, para não usar palavras erradas, não cometer nenhuma atrocidade aqui. O ministério de Jesus,
O ministério é basicamente assim, qual que é o seu trabalho para Deus, né? Basicamente isso. O ministério de Jesus era basicamente pregar, curar e ensinar. Pregar, curar e ensinar. Pregar é quando você vê aquela galera num púlpito, né, falando ali e tal. Curar, curar, obviamente, e ensinar é quando você ensina o seu discípulo. Ensinar é quando você ensina o seu discípulo. Tá? E aí, conversando com esse meu amigo teólogo, o que ele disse foi que Jesus passou 80% do tempo dele, né, uma força de linguagem aqui, mas ele passou 80% do tempo dele ensinando. Olha só, Jesus passou 80% dele ensinando. E olha que incrível. Quem que ele ensinava? Ensinar é ensinar discípulo. É diferente de você pregar. Pregar é multidão, ensinar é discípulo. Então ele passou 80% do tempo dele ensinando. Sacou? Isso foi incrível. Então qual o segredo da liderança? Jesus passou 80% do tempo dele ensinando. Mas quando ele começou a exercer o ministério dele aos 30 anos, que era pregar, curar e ensinar, sabe o que ele fez antes de começar o ministério dele? O que ele fez antes de iniciar o ministério dele foi construir um time. Ele recrutou os discípulos. Então conta lá na Bíblia. Quando ele ia exercer o ministério dele, aos 30 anos, o que ele fez? Ele saiu lá pegando todos os discípulos, falou, você, vem, vem. E foi chamando, pegou lá os 12 discípulos, antes de começar o ministério dele, e não depois. Então ele montou um time. E sabe o que é o mais doido de tudo isso? Tem uma parábola, que eu conto melhor amanhã, mas é uma parábola que fala sobre sementes. Então, fala sobre sementes que caíram num solo, não cresceu, no outro solo não cresceu, no outro solo não cresceu, e aí as sementes caíram finalmente num solo fértil e cresceram. Essa parábola, né, dá-se a entender que 25% das sementes cresceram. Sabe quantos por cento dos discípulos de Jesus deram certo? Ele era Jesus. Ele montou um time de 12 pessoas. Sabe quantos discípulos deram certo? 3. 3 discípulos deram certo. Dos 12, 3 discípulos deram certo. 25% dos discípulos deram certo. Então Jesus, antes de começar o ministério, montou seu time. Porque ele sabia que a visão dele não ia ser concretizada através dele. Essas 12 pessoas deram origem a essas 2 bilhões de pessoas hoje. E mesmo ele sendo Jesus, o processo seletivo dele não foi tão incrível assim. 25% das pessoas deram certo. Então nos negócios isso acontece também. 25%. Cara, imagina, a maioria não vai dar certo. A maioria das pessoas vão te frustrar. Poucas pessoas vão fazer a diferença. É o Pareto. Pareto é 80-20. Olha só como isso existe desde lá de trás. Tá? Então qual que é o segredo da liderança para mim? O segredo para mim é uma mistura de alguns conceitos. Tá? Para mim é a mistura de, primeiro, o sal. Que eu comentei no começo da live, é o sal. É você ser o sal na vida dos outros, sem você esperar algo em troca. Não é você pegar o seu liderado e você querer que ele tenha um resultado incrível, mas todo mundo fale que foi por sua causa. Você quer que as pessoas falem do seu liderado incrível. Quando o seu liderado for levantado e ele levar o mérito, isso daqui é ser sal na vida de alguém. Se você não fizer isso, você não é líder, você é um chefe. Ninguém quer ser chefe. Ninguém quer ser, não. Ninguém quer ter um chefe. Essa é a grande diferença. Se Jesus ele não fosse um líder, ele fosse um chefe, ele ia querer levar o mérito. E aí, quando você quer ser maior, quando o mensageiro quer ser maior que a mensagem não é passada adiante. Certo? Então, o sal. O grande segredo de Jesus aqui é o sal. É ser o sal. E não só ser o sal. É ser o sal e é você construir o seu time. O seu time de discípulos. Você precisa disso. O que é o discípulo? Discípulos são aquelas pessoas que olham para você e querem ser um pouco mais parecidas com você, respeitando o que eles são. Mas querem ser mais parecidos com você para quê? Para colher os frutos que você colhe. Para ser mais parecido, para pensar como você. Então são seus discípulos. E junto disso você vai ter escala. E junto disso existe mais uma coisinha aqui.
A visão. E a visão tem um grande segredo. Pensa que tem uma parábola que fala sobre a grama do vizinho ser sempre mais verde. Eu conto amanhã, né? A parábola, quando a gente fala dos denários, né? E dos trabalhadores nas vinhas, né? Então assim, pensa que se a grama do vizinho é sempre mais verde, é muito mais difícil você manter um profissional quando tem alguém querendo roubá-lo de você. Porque o seu profissional, ele sempre reclama. Ele nunca está feliz. Ele sempre acha que a grama do vizinho é mais verde. Você sempre acha que a outra casa é mais legal, a outra vida é melhor, o outro relacionamento é outra coisa, a outra empresa é melhor. Você sempre acha isso. Sempre acha. O seu time acha mais ainda. E quando o seu time acha mais ainda, o que é o negócio? O seu time tem uma realidade. A outra empresa, ela traz uma visão para essa pessoa. Ela dá uma visão. Então, a outra empresa chega para essa pessoa e fala, olha só, sua realidade é essa? Então, sabe a nossa visão? É aquela. E aí essa pessoa conecta o presente dela com o futuro prometido dessa outra empresa. O que você precisa fazer como líder? Você precisa pegar a realidade do seu time, linkar com o seu futuro, com a sua visão de futuro, e fazer isso com um fio de ouro. Por quê? Porque se esse fio não for de ouro, ele vai ser frágil. Alguém vai vir, vai cortar e vai... Opa, vou pegar aqui e vou linkar a realidade dessa pessoa com outra visão. E você precisa manter a sua visão alinhada. As pessoas precisam comprar essa visão. Por isso que Jesus, ele sempre falava de futuro. Então Jesus, o tempo todo, ele pega a realidade, ele dá uma missão, mas ele dá a visão junto. Então ele dá uma missão e ele dá a visão junto. Sempre assim, chega pro time, ele dá a missão e dá a visão junto, tá? Então, para mim, essas 4 coisas são o segredo da liderança de Jesus sob a ótica bíblica, pelo que eu estudei, tá? Então, sal, mais a visão, mais os discípulos, mais a escala, esse é o grande segredo da liderança de Jesus e de como saímos de 12 pessoas lá atrás para 2 bilhões de pessoas hoje, tá? E aí, gente, frase do dia é a seguinte: se você quer atingir o topo, não olha para cima, olha para os lados também, tá? Porque basta uma pessoa certa. Basta uma pessoa certa, tá? Só basta uma pessoa certa para que você chegue muito mais longe do que você chegaria sozinho. Uma pessoa certa. Uma. É só isso que você precisa. Só isso, tá? Pessoal, hoje foi o primeiro dia do nosso desafio. Tá? Tem muita coisa para falar, muita. Eu ia falando e ia lembrando de outras coisas aqui. E, obviamente, vou completar isso amanhã. São 7 dias. Vou pedir para vocês o seguinte. Galera, especialmente para vocês que acreditam na palavra e etc. Cara, esse desafio é um desafio puro, sem venda de produto, sem nada disso. Então, chama todo mundo para participar, tá? Chama todo mundo. Isso é muito importante para a gente refletir de uma forma diferente, tá? Espero que hoje tenha sido impactante para vocês. Me mandem feedbacks no direct, tá sendo uma experiência incrível. Eu espero que muitas vidas possam ser transformadas e o ano de muitos de vocês possam ser mudados completamente, a vida de muitos de vocês possa ser mudada completamente. De verdade, tá? Sejam sal na vida dos outros. Essa é a mensagem da live de hoje, tá bom? O sal. Turma, grande abraço, 5 e 6, estou aqui. E vão na frase do dia hoje e marquem uma pessoa que deveria ter participado de hoje, tá bom? E para participar amanhã. E obviamente essa live não vai ficar gravada, então que vocês levem essa mensagem adiante e amanhã faremos a mesma coisa, tá bom? Grande abraço, tamo junto e até a próxima.